Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz a Bíblia: E quando fizerdes por palavra ou por obras, façam tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Tudo o que vocês fazem, façam para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. A pergunta é: o que conecta com o tema dessa mensagem? Qual é o propósito de Deus comigo? Porque provavelmente você entrou nessa mensagem porque o que você mais quer é essa resposta. E eu acho que, tiro a palavra acho e coloco a palavra tenho certeza, que a ausência dessa resposta é a causa de tanto problema que nós temos hoje. E talvez você pense que por não ter essa resposta você é isolado de uma maioria que sabe. E, na verdade é o contrário. A maioria não sabe. A maioria ainda não entendeu. Eu fico imaginando a quantidade de reflexos que temos na nossa história, justamente por não saber responder algo que é simples, porém muito profundo. O que Deus quer comigo? Qual é o propósito da minha existência? E a ausência de resposta é dolorida, porque para pensar o que é a nossa vida sem uma resposta sobre isso, ou sem o Deus da resposta. Já parou para pensar que sentido tem a vida? Por que nascemos se vamos morrer? Por que tem gente que vive mais, gente que vive menos? Por que tem gente aqui é tão pobre? Por que tem gente que é tão rica? Por que tem crianças que adoecem tão cedo e morrem tão cedo? Já parou para pensar que a vida ela é estranha se você não ter a perspectiva correta para ver ela? Já parou para pensar que tem gente que ganha milhões e milhões e milhões e chega no final do dia, se olha no espelho e diz: o que eu estou fazendo? Eu não sei nem quem eu sou. Assim, o pobre pensa igual, o rico, branco, preto, amarelo, não importa. Se nós não tivermos uma resposta sobre o básico, tudo é vão. Não tem sentido, porque tudo passa. A vida ela é absurdamente veloz e as perguntas sem resposta são maiores do que as que têm resposta. Quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E aí a filosofia ela divaga e não chega em lugar nenhum. A ciência trabalha apenas com expectativas, com talvez probabilidades, e não chega no final da resposta. Então, para ter a resposta eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar em algo que transcende o que eu não consigo ver com os meus olhos ainda. Por isso a pergunta do vídeo é: o que Deus quer comigo? Qual é o propósito de Deus com a minha história? E aqui ela está no singular, é a minha história. É a minha. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus não me vê como uma multidão. Deus me vê como uma pessoa. Eu sou o Dave Leonardo Martins. Eu tenho 31 anos e Deus sabe quem eu sou, aonde eu moro. Deus sabe o que vocês não sabem ao meu respeito. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha mente. Deus sabe dos meus medos. Deus sabe das minhas fragilidades. E Deus, quando me vê, Deus não viu mais ninguém. Deus viu eu. Da mesma maneira, Deus viu e vê
você. Se você olhar na palma da sua mão, existem digitais nelas que ninguém tem igual. Você não foi feito numa máquina de réplicas. Você é exclusivo. A prova da existência de um Criador é que a sua criação é perfeita e não replicada. Nós somos únicos, feito à feitura do Senhor. Se você fazer um bolo, colocar farinha, ovo e trigo, a mesma quantidade, no mesmo forno, com a mesma temperatura, vai ser o mesmo sabor. Nós não. Nós somos feitos de maneira singular. E eu quero que você entenda que por isso Deus tem um propósito com você. A sua vida não é vã. Você não é um órfão da criação. Você não está por um acaso. Deus colocou você neste lugar. E crer é libertador. E só o fato de você se olhar no espelho e dizer: eu sou imagem e semelhança do Criador, já começa a alterar a tua forma de ver toda a sua vida. Eu já descubro o quanto sou amado, já descubro o quanto sou importante, já descubro que Jesus deu a vida por mim, me amou primeiro, sendo ainda pecador. Foi por mim, não foi por uma multidão, foi por mim, mas foi por todos, mas eu estou no meio de todos e fui visto de maneira singular. Deus viu a Maria, Deus viu o João, Deus viu a Paula, Deus viu o Dave, Deus viu o Tiago, Deus viu o Felipe, Deus viu você, quando entregou o Filho na cruz do Calvário. Ponto. E isso já começa a resolver um monte de problema. Agora, eu preciso chegar aqui, no texto. Mas antes eu preciso que você compreenda mais uma coisa. E a primeira é sobre singularidade. E a segunda é sobre uma palavra, que é o principal propósito de Deus com a gente. E você vai se assustar, porque vai ser constrangedor para você. O principal propósito de Deus com você é ser o seu amigo. Não, muito ruim. É porque é constrangedor. Como assim? O Deus de toda a criação deseja ser o meu amigo? É exatamente isso. Doa quem doer. E essa é a maior raiva que Satanás tem de nós. É porque nós somos amigos do Senhor. Ele deseja ser o meu amigo, meu BFF, best friend forever. É para sempre, para a eternidade. O Senhor me comprou com sangue precioso e deixou claro: eu não vos chamarei de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. E se você olhar em Gênesis, lá no início, a Bíblia diz que Deus criou o homem, criou a mulher, e todos os dias Ele descia no Éden para uma coisa: conversar. O Éden, Adão e Eva, peladão. Deus: oi Adão, como foi o seu dia? O que você fez hoje? Eu dei nome para vaca. Eu dei nome para o leão, para zebra. Conversei com a Eva, mas ela falou muito mais do que eu. E quais são os seus planos para amanhã, Adão? Amanhã, não sei, talvez eu nade, talvez eu suba na árvore, menos naquela.
Aí Deus provavelmente dizia, né? Olha, mas de uma coisa do teu amanhã você pode ter certeza: na viração do dia eu vou estar aqui de volta. Você pode não ter certeza de nada, mas de uma coisa você pode ter certeza: todos os dias Deus está disponível para ouvir a tua oração e para falar com você. Salmo 55:17: de manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão, porque minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e sararei a sua terra. Desde sempre Deus está querendo trabalhar aqui. E a gente está preocupado o que Deus quer que eu faça, sendo que a primeira preocupação é o que Deus quer fazer junto comigo. O que eu posso fazer com o Senhor? E esse é o meu maior desafio, é me relacionar com o Senhor Jesus. Eu tive um momento com o Senhor Jesus de oração essa semana. Sabe aquele momento de oração gostosa que o tempo voa? E que se você pudesse, você deitava no chão e ficava por horas ali só sentindo aquela presença doce e agradável do Espírito Santo. Mas a minha fala com o Senhor foi: Jesus, como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir-se amado por ti. E eu não estava pregando, eu não estava aparecendo para ninguém, ninguém me via, era só eu e o Senhor. E esse é o maior propósito que Deus tem comigo, porque se eu não tiver isso, nada disso aqui faz sentido. Se eu não tiver vida com o Senhor, nada disso tem graça. Você não tem noção o que se passa pela minha cabeça num dia como hoje. Eu choro o dia todo se deixar. Eu estou sensível, eu estou querendo viver, quero ver acontecer. Mas se eu não tiver o Deus por trás que faz isso ser possível, não tem graça. E esse é o problema. A gente está se preocupando com o que Deus quer que eu faça, primeiro do que em Deus é e o que eu sou nele. Meu amigo, e eu vou te dizer uma coisa: quando eu me torno amigo do Senhor, eu entro num caminho de descobrir o que Deus quer comigo. Porque se a dúvida é sobre a vida, eu pergunto para o autor da vida. Se a dúvida é sobre o carro, eu pergunto sobre quem inventou o carro. Se a dúvida é sobre a casa, eu pergunto por quem construiu a casa, para ele. Mas se for sobre a vida, eu pergunto para o autor da vida. E as melhores respostas nós temos dos nossos amigos. Entendeu? Essa é a primeira questão importante de se vislumbrar. E aí agora eu começo a chegar aonde Paulo disse. Esse é um caminho de descobrir nossa razão. Fazer tudo para a glória de Deus. E eu vou te dizer o porquê. Nós somos muito desatentos. Nós não percebemos as coisas à nossa volta. Tudo que a gente faz é às vezes de qualquer maneira. Eu não sei com que você trabalha, mas se você entender o que eu vou te dizer agora, amanhã pode chegar uma promoção no seu trabalho. Porque talvez você vai ser totalmente diferente do que nunca foi. Quem aqui trabalha atendendo pessoas? Quem atende pessoas durante o dia? Já parou para pensar que se você atendesse as pessoas como Jesus é, você seria a melhor pessoa do seu trabalho?
Mas sabe por que isso não acontece? Porque você atende as pessoas com raiva. Porque você não gosta do que você faz. Porque o que você está fazendo não era o que você queria fazer agora. E é por isso que a gente sofre tanto com algumas coisas que não era para sofrer. Porque se quem estivesse naquela posição dissesse: tudo que eu for fazer tem que glorificar o nome de Jesus, a gente teria pessoas extraordinárias trabalhando no nosso meio. Quem trabalha fazendo café? Tem alguém que trabalha numa cafeteria aqui? Não? Não tem problema. Mas quem gosta de café aqui? Já pensou se quem fizesse o café fizesse o melhor café? Porque pensasse o seguinte: e se quem estiver no outro lado da mesa for Jesus? Se for Jesus que sentar à mesa para tomar o meu café, será que é o meu melhor café? Porque se alguém que faz café pensar isso, com certeza as pessoas vão amar o café dela, porque vai ser o melhor café. Tem algum mecânico aqui? Olha, temos um. Já parou para pensar se quando você arrumasse aquele carro, você pensasse: e se fosse Jesus o motorista do carro? Mas sabe por quê? É porque nós nunca fazemos pensando que aquilo que a gente faz glorifica o nome do Senhor. A gente é desatento e tudo fazemos pela metade, de qualquer jeito. E aí a gente diz: eu não encontro o meu propósito. Mas é porque o que você faz agora já não tem sentido nenhum para você. É igual quem diz que quando vai ficar rico vai ajudar. Não, 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 não. Quando ficar rico vai ficar ainda pior. Quem quer fazer bem feito faz agora. Quem quer ajudar, ajuda agora. Quem quer viver o propósito, começa vivendo agora. Em tudo o que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. E vocês vão descobrir o propósito de vocês de maneira rápida demais. Se eu entender que é para a glória de Deus, a minha forma de fazer muda, não muda? Se eu atender alguém pensando que aquilo glorifica o nome do Senhor, eu vou cuidar como eu vou falar, eu não vou tratar errado. E aí a gente entra num caminho de excelência. Quer ver isso onde aconteceu primeiro? Num lugar chamado Genebra, na Suíça. Uma das crises geradas pela reforma protestante foi esse texto, e ela impactou a Suíça como um todo. Os trabalhadores tinham como missão: tudo o que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Sabe qual que é o melhor relógio do mundo? Suíço. Porque quando alguém estava fazendo, estava dizendo: tem que ser o melhor. Não pode ser o qualquer ponteiro, não pode ser qualquer máquina, não pode ser qualquer material. Tem que ser o melhor, porque é para a glória de Deus. Já comeu chocolate suíço, bebê? É porque quando alguém foi fazer, disse: tem que ser o melhor. Até a vaquinha tem que ser melhor. Eu fui para a Suíça, irmão, as vacas são coisa mais linda lá. As vaquinhas parece que foram pintadinhas assim. O sininho aqui andando. Aí você diz: veio de lá. Tudo é o melhor, porque é para a glória de Deus. A série que você está vendo agora, a gente está fazendo o melhor. E você está assistindo, mas é para a glória de Deus. E aqui eu vou te dizer uma coisa: nesse dia, quando você entender que o que você faz agora tem que glorificar o nome do Senhor, as portas do teu propósito se abrirão, para que você chegue no lugar de excelência onde Deus preparou, para que você seja completamente pleno naquilo que o Senhor desenhou sobre você. Mas tem que começar agora. Agora, eu quero dizer para você: tudo que você for fazer, seja atender um cliente, seja servir um café, seja varrer o chão, seja fazer o que quer que seja, faça para a glória de Deus, que provavelmente você será o melhor. O seu café será o melhor. O chão mais limpo será o chão que você varreu.
tudo que nós fizemos para a glória de Deus se torna o melhor. E quem faz o melhor, vive o melhor. Simples e claro como a luz que brilha. Eu vou terminar, porque o final disso é uma vida descoberta do Senhor. Alguém vai dizer para mim o seguinte: David, eu não sei qual é o meu propósito. E aí eu vou dar uma última palavra, um último conselho. Sabe onde está o propósito seu? Sabe onde? Dentro de você. As nuances do teu propósito já estão implantadas dentro de você. Eu vou melhorar. Você acha que é possível exigir que uma macieira dê pêssego? Sim ou não? Não, porque ela nasceu para dar maçãs. É isso. Lembra que eu disse no início da mensagem: Deus fez você. Então tem algo em você que só você pode dar. E Deus não vai requerer de mim aquilo que Ele colocou dentro de você. Portanto, não se vive o propósito copiando o modelo que está dando certo para alguém. Se vive o propósito olhando para dentro de si. O que Deus tem para mim? Qual é o projeto de Deus? E enquanto você não descobre, tudo que vocês forem fazer, para não correr o risco de errar, façam para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela nossa geração, para que a compreensão seja a prática. Tudo que fazemos precisa glorificar o Teu nome, desde o mais simples ao mais complexo, tudo, a forma de lidar, a forma de fazer, de tratar, tem que ser como se fosse para Ti, Jesus. E quando alcançarmos o nível de excelência, seja no simples ou no profundo, no complexo, entenderemos com mais facilidade onde está o nosso propósito. Uma coisa é certa: existe um propósito, porque existe um Deus no céu que fez cada um de maneira individual. E eu, Jesus, sei quem eu sou em Ti, e que a minha geração descubra: Tu és o nosso amigo, e tudo que podemos fazer agora tem que ser como se fosse para Ti, em nome de Jesus, amém. Filadélfia FM, a melhor de Prudente.